Eu vou dar muita informação hoje. Mais que tem no livro. Como assim o lutador de sumo vai cair em cima de nós? O quê? Não, mas vai cair outra coisa em cima dos lutadores de sumô. Ah, tá. Não. Pra tu, vai ter um trabalho extra, tá? Fica tranquilo. Calma aí, não vai ter trabalho? Vai ter trabalho, pra tu vai ter trabalho extra. Tô brincando, cara. Relaxa aí. Vamos lá, então. Hoje, eu vou fechar a Segunda Guerra. Então, vou terminar a aula anterior. Ok? Nossa, não sei se tá ok. Na última aula, a gente pegou como a guerra começou e até a entrada... Meu Deus, a outra. E até a entrada dos Estados Unidos e União Soviética. Então, quando os dois entram... Nossa, mãe do céu. Quando os dois entram do lado dos aliados, eles entram em 41, a gente considera que a guerra, a Segunda Guerra, mudou. Foi uma virada da Segunda Guerra. Por quê? Antes dos dois entrarem do lado dos aliados, só estava basicamente lutando Inglaterra contra a Alemanha. França estava ocupada, estava, tipo, nada mais. França virou totalmente território ocupado. Itália estava lá, né, dando apoio à Alemanha. E era só isso, só tinha Inglaterra contra a Alemanha. E estava um pouco de impasse. Quando eles entram, aí sim, os aliados estavam quase perdendo, conseguem respirar. Só que, além disso, a entrada deles que acaba, com o tempo, fazendo com que os aliados vençam a guerra. Tá, tranquilo, valeu, Juliana. Tá? Então, a entrada deles acabou evitando, a gente pode dizer isso, acabou evitando que a Alemanha vencesse a guerra. Então, eles entram em 41, só para lembrar. União Soviética entra depois que a Alemanha, com a Operação Barbarossa, ela vai contra o pacto de não agressão que eles tinham, tá? E os Estados Unidos entra assim que o Japão bombardeia a base naval de Pearl Harbor. Esses dois fatores fazem com que eles entrem ao lado da Inglaterra. Beleza. Todo mundo chegou. Ei, que felicidade. Você tá fora. Então, beleza. Como vai ler quando eles entram, então, a guerra começa a mudar. E há uma série de acontecimentos e batalhas importantes. Primeiramente, vamos pegar uma frente de batalha que se abriu na guerra, com a entrada americana. Tá? Um plano que ocorreu, vamos dizer que a Alemanha está aqui. Isso aqui é a Alemanha. Um plano que ocorreu, uma estratégia militar, foi chegar à Alemanha pelo sul, o que envolvia enfrentar a Itália, que era aliada da Alemanha, fazia parte do eixo, mas era considerada mais fraca, digamos assim, mais derrotável. Só que como é que vão invadir a Itália? Pois bem, aí começaram a elaborar uma estratégia que durou bastante tempo. Forças militares, exército mesmo, basicamente americano e britânico, foram para a região do norte da África. Eu não vou desenhar mapa. O que tem o norte da África? O norte da África, nessa época, tinha muitas colônias alemãs e italianas.
E qual era a ideia? Começar a dominar o norte da África, que assim é só você atravessar um pouco de Mediterrâneo, de mar Mediterrâneo, e você começa a chegar na Itália. E assim foi, assim aconteceu. Começaram a enviar tropas americanas e britânicas para o norte da África. Nisso, usaram uma base naval que fica em Natal, aqui no Brasil. À medida que as batalhas foram ocorrendo, conseguiram conquistar o norte da África. E do norte da África, eles foram gradativamente, de pouco a pouco, subindo para a Itália. Começou nas ilhas mais ao sul, veio pelo sul da Itália, e foi gradativamente subindo, ao ponto que foram fazendo essa setinha em direção à Alemanha. Então, essa foi a chamada Campanha da Itália, quando a partir do sul, a partir da África, vão derrotando a Itália mesmo. A campanha da Itália teve uma reviravolta interna para esse país. Por quê? Quando as forças aliadas, as forças basicamente de americanos e britânicos, começam a ir entrando pela Itália, aqui o Mussolini, que lembrando, era o chefe fascista, sofre um golpe de Estado. Os próprios italianos tiram Mussolini do poder. Mussolini foge para o norte do país, e no norte do país ele vai fundar um governo de apoio aos alemães. Ele foge com a ajuda dos nazistas. Os nazistas o ajudam a fugir. E lá ele funda a República de Saló, que era de apoio para os alemães. Enquanto isso, na parte da Itália que estava sendo ocupada com o rei Vítor Emanuel, a Itália passa a apoiar também os aliados. Por quê? Eles estavam nesse processo de cada vez mais ocupar a Itália, enfim, matar fascista, matar nazista, etc. Então, a campanha da Itália foi uma estratégia, recapitulando, a partir do norte da África para se criar uma frente de batalha contra a Alemanha, no caminho neutralizar a Itália, e acabou fazendo com que a Itália mudasse de lado, de novo, para o lado dos aliados. Tá? A Itália, então, sai do eixo em 43. Em 43, rola esse golpe de Estado contra Mussolini e a Itália passa para os aliados. Campanha da Itália, ok? Ô, professor, Ok. Oi, fala, Léo. eu posso fazer uma pergunta, só que é mais pro Holocausto? Pode, Falando sobre, tipo, judeus, assim. faça. Como é a característica do judeu? Essa pergunta é boa. Porque, assim, nunca teve uma característica fixa que determinasse que uma pessoa é judia ou não. Nunca existiu. Tenta-se encontrar algo assim, algo do tipo, há 2000 anos, e eu te garanto que o que há são estereótipos. Sabe? Só que estereótipos muito teóricos. Que nem sempre vão realmente se concretizar. O que eles faziam para encontrar judeus, na verdade, na Alemanha, ou nos territórios ocupados? Eles faziam muito denúncias, eles davam denúncias, tá? As pessoas denunciavam se o vizinho era judeu ou judia, mas também faziam levantamento de genealogia. Se teu pai era judeu, mas tua mãe era alemã, você era judeu. Ponto. Se teu avô foi judeu, você era considerado judeu, porque era considerado descendência. Eles faziam levantamento de genealogia mesmo. Caraca. Foi uma... Quando eu falei aquele negócio que o Holocausto foi uma indústria mesmo, foi uma lógica industrial, envolvia até isso. A pesquisa genealógica, para saber a ascendência da pessoa. Entendi.
Entendeu? Mas beleza. Então, a campanha da Itália já foi uma seta contra a Alemanha vinda pelo sul. A Alemanha, na verdade, acaba sendo assim, aniquilada por 3. A primeira foi a da Itália. A segunda, que começa ao mesmo tempo, talvez tenha sido a mais importante. A União Soviética. Da União Soviética. Exatamente. Vem pelo flanco oriental, ou seja, da União Soviética atravessando todo o leste europeu até a Alemanha. Depois que a União Soviética entra na guerra, na verdade, depois que a invasão a Moscou não dá certo, o que Hitler tentou fazer contra a União Soviética? Ele tenta tomar uma cidade importante, uma cidade de Stalingrado. Tá? A cidade de Stalingrado, o Hitler tinha interesses estratégicos e econômicos que realmente eram um lugar importante e garantiria recursos para que fosse dominado, mas também tinha uma questão simbólica. Stalingrado era uma cidade em homenagem a Stalin, o líder soviético. Então, se dominasse, além de ter toda uma questão de ajuda e recursos para a guerra, ajuda para a Alemanha, seria uma espécie de golpe simbólico contra a União Soviética, que provavelmente abalaria os soviéticos, enfraqueceriam, etc. Então, ele tenta tomar Stalingrado, e assim, tenta com força. Ele manda muita força militar para lá. Só que os soviéticos se prepararam dessa vez. Então, eles basicamente esperaram, eu posso dizer assim, o governo soviético meio que esperou realmente Hitler chegar com muita força militar para dominar Stalingrado, e eles também mandaram soldados, aviões e tanques. De modo que, em termos de estratégia militar, digamos que isso aqui era Stalingrado. E aqui chegou as forças alemãs. Os soviéticos fizeram uma mobilização militar que eles fecharam os alemães. Fizeram uma pinça. Eles mandaram mais poder militar do que os alemães estavam. E com isso, eles cortaram a comunicação e as rotas de suprimentos dos alemães. De modo que as forças alemãs que estavam em Stalingrado ficaram presas ali para a batalha. Ao fim e ao cabo, a Batalha de Stalingrado foi uma das maiores e mais famosas batalhas da Segunda Guerra Mundial inteira. Ela pega final de 42 até início de 43. Foi uma batalha muito grande, envolveu muita força militar dos alemães, muita força militar dos soviéticos e os próprios moradores de Stalingrado, os próprios civis que essa batalha de Stalingrado. No final, a Alemanha perde. Até porque Hitler ficou sem maneira, não tinha como Hitler mandar reforços, mandar recursos. Por quê? Por causa do movimento da pinça, cortaram as rotas de comunicação. Então, Hitler viu que tinha mandado muita gente para a batalha e foram derrotados. Após a Batalha de Stalingrado, que realmente a União Soviética começa um movimento muito de cada vez mais
avançar contra a Alemanha. Então, aqui a gente começa a ter uma segunda seta vinda do Oriente. Essa segunda seta foi soviética. A União Soviética, após Stalingrado, após Moscou já estava, mas após Stalingrado, ela cada vez mais foi avançando pelo leste da Europa até chegar à Alemanha. E nisso, ela foi enfrentando muita resistência alemã, porque Hitler tinha dominado muitos países do leste europeu no caminho para a União Soviética. Então, eles foram empurrando os alemães para trás. Daqui a pouquinho volta nessa seta. Daqui a pouquinho volto nela. Porque acaba sendo, acho que, não acaba sendo a mais importante. Então temos campanha da Itália, Batalha de Stalingrado. Beleza. Até aqui, alguma pergunta? Negativo. Acho que não. Tá tranquilo, então, beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Essas duas setas já estavam ameaçando a Alemanha. Só que começaram a ter que planejar melhor as coisas. O que acontece? Enquanto aqui na campanha da Itália tinha vários países lutando, você tinha os Estados Unidos, você tinha Inglaterra, você tinha italianos mesmo, italianos rebeldes, você tinha países latino-americanos lutando ali. Essa seta era muito múltipla em relação a países lutando. Aqui não, aqui era só a União Soviética. E Stalin reclamou disso. Stalin reclamou. Em 43 também, logo após o Stalingrado, ocorre um encontro, uma conferência em Teherã, capital do Irã. Quem foi nessa conferência? Stalin, líder da União Soviética, Churchill, primeiro-ministro britânico, e o presidente of America, Roosevelt. Ou seja, nessa conferência se reuniram União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos. E já foi uma conferência entre os três líderes para decidir estratégias contra a Alemanha. Nessa conferência, Stalin reclamou que a campanha da Itália estava muito lenta e a marcha soviética contra a Alemanha era pesado para a União Soviética. Só estava ela lá, só estava ela lutando por essa frente de batalha. Então ele exigiu mesmo que se entrasse em um acordo e se bolasse uma estratégia para criar uma terceira frente de batalha contra a Alemanha, via flanco ocidental. Quando ele propõe isso, o Churchill ficou meio, pra quê? Não sei o que, bobagem. Só que o presidente Roosevelt, ele apoiou a proposta do Stalin. Vários estrategistas militares falaram que realmente era importante abrir uma terceira frente de batalha. E aí que tá. A proposta do Stalin acaba sendo vitoriosa. E acabou levando, então, ao que foi conhecido como Dia D. Dia de matança. Pois é. O que foi o Dia D? O Dia D foi 6/6? A invasão na Normandia. Isso. O que tem de importante nesse Dia D? Ficou muito comumente conhecido como a invasão à Normandia.
Normandia, a Normandia é uma região da França, ao norte da França. Fica bem no norte da França. Tá? A França estava ocupada pelos alemães, principalmente o norte. E as praias da Normandia é uma região litorânea. Como a Normandia é uma região voltada para a Inglaterra, a faixa de mar que separa é muito curta, é uma região, então, muito fortificada. Muito fortificada. Ao ponto que os alemães não esperavam, eles não imaginavam que fosse tentar alguma coisa por lá, porque era tão fortificado que seria loucura. Só que, ainda assim, as forças aliadas invadem a Normandia. Foi fácil a de Normandia? Não foi fácil a de Normandia, porque ela é muito fortificada. Ali tinha muito poder alemão. Só que eles conseguiram invadir a Normandia. E nessa região francesa, então, os aliados estabelecem mais uma base militar. E dessa base militar da Normandia surge, então, uma terceira frente de batalha contra a Alemanha. Uma terceira seta. A Alemanha já estava sendo recuada a partir da Itália, estava sendo recuada a partir do leste europeu, e agora a partir também da França. As forças aliadas começaram a marchar contra a Alemanha vindos da França. O que é isso, meu Deus? O professor tá ouvindo a fofoca do vizinho. Oi? Tá ouvindo a fofoca do vizinho. É. Passa pra nós o que ele falou. Faz um diadema na casa da vizinha lá. Vai roubar o banco. Meu Deus. Nem perdi. Beleza. E uma coisa importante dessa base da Normandia é que ela acabou fazendo com que se liberasse a França. Porque assim que os aliados se estabelecem na Normandia, eles acabam conseguindo liberar Paris. Paris estava sendo ocupada desde 1940. Contaram muito com a resistência francesa, que estava na clandestinidade, mas eles conseguem liberar a cidade de Paris. A cidade de Paris que estava nazistizada, vou dizer assim. Ou seja, a França estava fora da guerra praticamente desde o começo dela. Sim, exatamente. E ela volta para a guerra após o dia D. Porque após o dia D, eles conseguem restabelecer a França. O general Charles de Gaulle, que estava coordenando um governo de resistência francês lá de Londres, ele tinha se refugiado em Londres, ele volta para Paris. E ali, junto com os aliados, ele começa a dar apoio a essa terceira frente de batalha contra a Alemanha. Até aqui foi, gente? Uma pergunta até aqui? Foi. Tá tranquilo? Uma pergunta. Ok, beleza. Então, Professor, Oi. esse negócio desse círculozinho é a Alemanha? Que é a França, Itália e União Soviética. Isso aqui é a Alemanha, tá? O que é só para representar, então, que após a entrada de soviéticos e americanos, a Alemanha, que estava vencendo, ela, com o tempo, ela passa a enfrentar 3 frentes de batalha contra ela. Uma da campanha da Itália, a segunda vinda da União Soviética, e a terceira, fugida com o dia D, é da França. Na prática, qual dessas 3 acabou realmente cortando o pescoço da Alemanha? A da União Soviética. Exatamente. Essas 2 aqui, apesar de serem, obviamente, importantes, elas tinham uma marcha meio lenta. Como a aviação estava desenvolvida, as forças aliadas, assim, com frequência, bombardeavam cidades alemãs.
Mandava avião, bombardeava uma cidade, e o avião tentava voltar. Mas fora isso, não acontecia muita coisa. A União Soviética não. A União Soviética, ela conseguiu marchar até invadir a Alemanha. E, principalmente, eles chegam a Berlim, a capital alemã. A União Soviética, em 1945, ela é a primeira a chegar a Berlim. E ela começa um processo de intenso bombardeio a Berlim, de destruição, de introdução a Berlim, de destruição a Berlim. À medida em que os soviéticos iam entrando na Alemanha, aconteceu uma coisa interessante na Alemanha. Primeiro que Hitler ele já tinha preparado um bunker, um abrigo subterrâneo, para, desse abrigo subterrâneo, antibombas, antibombardeio, ele conseguir continuar coordenando as forças alemãs. Só que a publicidade alemã, a propaganda, continuou divulgando para a população que não. Os alemães vão dar revanche, os alemães vão conseguir. Vai surgir uma arma secreta, mirabolante, miraculosa, que vai virar um jogo. E não rolou. Não rolou. À medida que a União Soviética vai invadir a Alemanha, o pescoço do Hitler vai se enforcando cada vez mais. Até que o cara, o Hitler, se suicida nesse bunker. Ele se suicida em abril, se não me engano. Alguns dias antes da União Soviética realmente invadir Berlim. Uma coisa interessante é que o general que assume o governo assim que Hitler se mata, ele tenta definir um cessar-fogo com a União Soviética. Ele tenta fazer um acordo de cessar-fogo. Porque um cessar-fogo, você simplesmente para as hostilidades, você para de bombardear, mas continua sendo inimigo. A União Soviética não aceitou cessar-fogo. Você para a guerra, mas não para a guerra. Você para a guerra, não para a guerra, exatamente. Você só para de atacar. Espera alguma coisa. A União Soviética falou, não, a gente não quer cessar-fogo. A gente quer a rendição completa e incondicional. E continuaram bombardeando Berlim. Continuaram destruindo Berlim. Até que, finalmente, a Alemanha, lá para os meados de maio de 1945, ela finalmente se rende. Ela se rende em meio aos intensos bombardeios da União Soviética. Essa rendição da Alemanha, a gente considera que a guerra acaba na Europa. Falta o Japão. Falta o Japão. A guerra acaba na Europa, apenas na Europa. Tá? A rendição da Alemanha, que era a principal força do eixo, faz com que a guerra finalize na Europa. Falta o Japão. Né? Lembrando, quem era o eixo? O eixo, os países do eixo eram Itália, Alemanha, Japão. Itália vira casaca em 43. A Alemanha é morta em 45. Falta o Japão. Pois é. Gente, alguma pergunta até aqui? Não. Tá tranquilo mesmo? Sim, senhor. Pode perguntar tudo na prova, oral, assim, bacana. Ô professor, queria dizer nada, mas acho que se o Japão tivesse acabado junto com eles, eles não teriam tomado tanta bomba. Você fala outra coisa. Não faz. Outra coisa. Bomba. Muito bom, muito bom. Mas beleza. Agora, vamos falar do Japão. O Japão é uma coisinha à parte. É que tem todo um negócio de rendição no Japão, que é um negócio meio errado pra eles, um negócio de desonra. Ô, Paixão, calma aí, peraí. O Japão, o que estão acontecendo com o Japão? Lembrando que o Japão, durante a Segunda Guerra,
ele estava com realmente uma campanha de dominação da Ásia. Ele invadiu China, invadiu a Coreia, invadiu o Vietnã, queria invadir Filipinas, enfim, o Japão estava numa campanha de dominar aquela região toda mais próxima a ele, de Ásia, Oceania e Austrália. Sendo que eles começam a enfrentar diversas batalhas contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que estavam focando na Alemanha, eles davam uma certa atenção ao Japão. Só que quando a Alemanha se rende, falou, desisto, acabou, morri, os Estados Unidos falam, agora falta derrotar o Japão. Agora falta matar o Japão também. E assim, apesar dos Estados Unidos ter conseguido umas vitórias importantes contra o Japão, por exemplo, os Estados Unidos conseguem liberar a Austrália, que tinha sido dominada pelo Japão. E da Austrália, eles fazem uma base militar que foi importante. Eles consideravam que o Japão era um inimigo difícil, ferrenho, pela própria cultura japonesa, a própria cultura que fazia com que os soldados japoneses não se rendessem, lutassem até o fim. Uma coisa interessante a gente ver que assim ficou muito famoso na Segunda Guerra o tal do kamikaze. Já ouviu falar disso? Sim, é tipo os árabes, só que dos primórdios. É o protótipo, eu diria. Olha, professor, kamikaze, pelo que eu me lembro, é o japonês de avião e pum, morreu. Isso, exatamente. O que era o kamikaze? Os soldados kamikaze foram muito usados pelo Japão na Segunda Guerra. Eram pilotos de avião que eram suicidas. Eles jogavam um avião contra navio, jogavam um avião contra alguma coisa. Realmente era um ataque matando o piloto. Professor. Só que... Fala. Não, pode continuar aí rapidinho. Só que assim, quando falou foi muito usado. Mas por que isso foi tão bem aceito pela população do Japão? Isso é importante, legal a gente ver. Kamikaze é uma expressão em japonês que já diz muita coisa. Em japonês, kaze é vento. E kami é uma espécie de espírito ou divindade. Para o Japão dessa época... É tipo um líder, né? Não. Então você está falando, professor, que o mestre Kami era uma tipo divindade? Deus mesmo. Kami é tipo Deus. Não, O mestre Kami é divindade? Mestre Kami-sama é Deus. Em japonês, Kami-sama quer dizer Deus. Kami-sama é um nome zendim, mas ok. É porque Kami se escreve, em vez de se escrever com o nome dele é Kami-sama, porque ele é Deus. Kami-sama é Deus. Deus igual nosso. Entendeu? A palavra Kami eu posso traduzir como divindade, como Deus, como espírito, de qualquer forma. Assim, o que a cultura japonesa dizia sobre isso? Um piloto que se suicidasse em uma batalha, ele se tornaria um kamikaze. Um deus do vento, um espírito do vento, que ajudaria na proteção de sua família. A cultura japonesa ela tem uma coisa que ela valoriza a honra acima da vida. Tá? Isso fazia com que os soldados japoneses durante a Segunda Guerra não se rendessem. Assim, lutava até morrer. Professor, sabe o que um instrutor de kamikaze disse? Antes de ensinar? Presta atenção que eu só ensino uma vez. Justo. Cara, não presta, velho. Não presta. Pois é. Mas, enfim, o exemplo do kamikaze mostra pra gente como o Japão, apesar de tudo, estava sendo um inimigo difícil para os Estados Unidos. Então, eles bolaram um plano para acabar com o Japão. Antes disso,
Vou pegar uma introduçãozinha aqui, uma coisa importante. Rolou uma nova conferência após a derrota da Alemanha. Na cidade de Potsdam. O que foi de importante nisso aqui? Os Estados Unidos estavam com um novo presidente. O JFK, o presidente Roosevelt, tinha morrido, ele estava doente, então ele veio a falecer. E o novo presidente americano se chamava Harry Truman. Nessa conferência de Potsdam, o Harry Truman, ele se mostrou mais agressivo com o Stalin. Ele se mostrou muito agressivo com a União Soviética. E foi aqui que o Truman falou, ele lançou uma ameaça, aquela ameaça com as segundas intenções, aquela ameaça meio escondida para Stalin. Falou, o Harry Truman falou como falou para Stalin, temos uma nova arma, vamos usar, e fica atento. Ou seja, aqui o Truman falou que, basicamente, temos uma nova arma. Que arma foi essa? A famosa bomba atômica. E ele usou, nessa conferência, como uma ameaça subtendida a Stalin. Isso é muito importante, gente. Isso ficou marcante na história, porque isso afetou essas décadas depois. Tá bom? Mas aqui, então, ele basicamente anuncia. Temos uma arma nova. E essa arma nova acaba sendo testada contra o Japão. Pois é. Que arma nova é essa? A famosa bomba atômica. E como é que rolou isso? O Japão não tinha se rendido. Então, o que resolveram fazer? O Japão estava sendo bombardeado, muitos bombardeiros aéreos. A marinha japonesa estava, assim, derrotada. O Japão estava quase se rendendo, dizem alguns. Só que não tinha se rendido ainda. Então, o território do Japão também é muito pequeno, né? Muito pequeno, pequenininho. Comparado com o dos Estados Unidos. Então, primeiro, contra Hiroshima. Em 6 de agosto de 45. Eu não sei se vocês já estudaram, se já viram uma coisa sobre bomba atômica. Mas a bomba atômica tem vários tipos. Tá? Depende do material que você faz, depende do enfim. E, em geral, a bomba atômica ela tem um efeito triplo, porque ela lança calor, radiação e pulsos eletromagnéticos. Dependendo do tipo da bomba atômica, dependendo do material que ela é feita, um desses três, ou os três, ou mais de um, pode ser mais forte que o outro. E o que acontece com a bomba atômica? O lugar que ela cai é totalmente destruído. Totalmente destruído, porque o calor é muito alto. A radiação, ela causa mais um efeito em cadeia. O que eu quero dizer com isso? Que quando a bomba de Hiroshima é lançada, o lugar que ela caiu, acabou. Acabou. É uma cidade grande, uns 350 mil habitantes. Perto de onde ela já caiu, acabou. Onde era mais distante, foi destruído e as pessoas morreram com o tempo. Porque a radiação que se propagou, daquele efeito de propagação, matou as pessoas com os meses que vieram depois. Bomba com Sharpney 5. Juliana estava explicando que a bomba atômica ela tem efeito triplo. Calor, radiação e efeito eletromagnético. Então, gente, se vocês procurarem... O que acontece? Não é difícil vocês encontrarem, se procurarem, relatos de pessoas que sobreviveram à bomba atômica, mas que morreram meses depois. Isso acontece, isso existiu. Alguns que estavam mais distantes sofreram com radiação, mas conseguiram não morrer.
tiveram um câncer ou outro, algum problema vitalício, não sobreviveram até pouco tempo. Conheci um cara, inclusive, que conseguiu sobreviver. Mas, de qualquer forma, assustou. Essa bomba atômica assustou. A bomba atômica de Hiroshima, só para explicar vocês, era uma bomba de urânio. Ela tinha um apelido. Enola, que era o nome da mãe do piloto do avião. Pô. Pouquíssimo. Sua mãe é tão gorda que destruiu a time inteira. 3 dias depois, Sua mãe é tão gorda que explodiu a cidade lá. não contente, com essa. 3 dias depois, eles lançam outra bomba em Nagasaki. A bomba de Nagasaki era uma bomba de plutônio pior e maior que a de Hiroshima. A destruição de Nagasaki foi pior e maior que a de Hiroshima. Se aqui morreu gente, aqui morreu mais. Se aqui teve gente com sequela, aqui teve mais. E a bomba do plutônio foi chamada de Fat Boy. Menino gordinho. É aquele gordo lá do negócio dos entregadores. Isso, exatamente. Muito bom. Então, esses 2 atentados à bomba, que foram anunciados na conferência de Potsdam, chocou, assim, abalou realmente o mundo todo. Abalou o mundo todo. Caminhão, vai embora, por favor. Primeiro, no Japão em si, isso causou um medo muito grande de uma terceira bomba em Tóquio. Tiveram medo real de que lançasse uma terceira bomba em Tóquio. Então, lança a bomba dia 6, lança a bomba dia 9. No dia 14, o Japão se rende. E quem viu o jornal, viu notícia sobre isso semana passada, que foi sexta-feira. 75 anos do fim da Segunda Guerra, que é marcado pela rendição do Japão, após as 2 bombas atômicas. Isso foi falado semana passada no jornal, você pode deixar alguma matéria sobre isso. Daí que 2 coisas. Tá? Primeiro, a rendição do Japão em si, assim, é só para situar vocês, que até hoje, o Japão, ele é muito cobrado pelo que ele fez durante a Segunda Guerra, que ele até hoje não se retratou, não se desculpou. O Japão invadiu e massacrou a população chinesa, ele instalou campos de trabalhos forçados e de prostituição forçada, muitas vezes, na Coreia, no Vietnã, naquela região da Ásia. E até hoje, o Japão oficialmente não se retratou. Tá? Ele não pediu desculpas, não diz que I'm sorry, não disse nada. Então, até hoje é um tema muito difícil da diplomacia internacional, a questão do que o Japão fez na Segunda Guerra e o que os vizinhos do Japão consideram em relação a isso. É assim, uma coisa muito complicada das relações internacionais. Muito complicada mesmo. Se um dia alguém for estudar isso, boa sorte. Mas segundo que... Eu estudei um negócio sobre isso. Mas segundo que... Também já. É interessante até. As 2 bombas atômicas, até hoje, elas foram as 2 únicas lançadas em contextos de guerra. Teve várias pré-testes, mas em contextos de guerra, foram as 2 únicas lançadas. Até hoje, se tornaram um elemento muito importante das relações entre países. Mas ela ainda é muito feita? Oi? Mas ela ainda é muito feita? Produzida? Olha, ainda é, mas, de certa forma, há muito acordo internacional para que não seja. Entendeu? Porque é tão destruidora que, assim,
desse caso aqui, você tem fotos sobre, tem relatos de pessoas. É fácil você achar fotos de pessoas morrendo pela radiação. É fácil, joga no Google e você acha. Então, anos atrás, o Irã começou a desenvolver bomba atômica. O grande problema tão grande para o mundo, porque no mundo hoje, poucos são os países que têm o direito de manter bomba atômica. Ainda se roubam o direito de ter bomba atômica. E se um país tenta se desenvolver, vem Estados Unidos proibindo, vem França proibindo, vem Inglaterra proibindo, vem Europa, vem Rússia. Assim, não querem que essa tecnologia, que esse tipo de armamento se torne comum. Quando a gente senão os continentes vão ficar todos ferrados. É assim, a gente sabe que após a Segunda Guerra, a tecnologia cresceu tanto que uma guerra nuclear, a chamada guerra usando bomba atômica, ela tem capacidade de aniquilar a raça humana inteira. Porque a tecnologia atual para desenvolver bomba atômica, a tecnologia nuclear, está muito mais avançada que há 70 anos atrás, quase 80. Até a África do Sul tentou fazer bomba atômica. Sim. Acho que a última foi da Coreia do Norte. Foi. Uma coisa assim. Da Coreia do Norte. Porque isso, ao mesmo tempo que um país ter bomba atômica acaba sendo... ele acaba se tornando importante para a negociação, porque, olha, eu posso lançar bomba atômica, então se me escuta, que quer negociar. Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo muito criticado. Muito criticado mesmo. A gente vai ver isso nas próximas aulas, sobre o tema de Guerra Fria. Isso se torna muito importante. Isso aqui também é um ponto muito de crítica aos Estados Unidos. É muito fácil a gente encontrar alguma fala considerando que isso aqui, essas duas bombas atômicas, bombas nucleares, primeiro, são considerados até terrorismo de guerra, por muitos. Segundo, como o Harry Truman falou para o Stalin, tem uma arma nova, fica atento que eu vou usar, a gente entende que ele fez isso aqui como forma de tentar intimidar a União Soviética. Vai falar, olha, eu sou poderoso, não mexe comigo. Não mexe comigo como mordo. Então, o atentado nuclear Hiroshima e Nagasaki são considerados terrorismo de guerra, muitas vezes. Que, enfim, os Estados Unidos também nunca... Já pediu desculpa, se não me engano. Mas nunca foi julgado por isso em um tribunal de guerra, digamos assim. Uma pergunta até aqui? Não. Tranquilo? Então, beleza. Segunda Guerra, então. A Alemanha se rende na Europa. Em agosto, o Japão se rende. Então, quando a guerra termina com a rendição do Japão. O último país do eixo. E o que se faz, então, depois da guerra? Né? Aliados venceram, eixo perdeu. O que vão fazer agora? Já tinha plano para isso. Já tinha plano do que fazer depois da guerra. No último ano da guerra, antes da Alemanha se render e tudo mais, bem antes, ocorreu uma conferência muito importante chamada Conferência de Yalta, que é uma cidade, se não me engano, em território soviético. Lá estava União Soviética, Inglaterra, bonitinho. E Estados Unidos. Só que aqui ainda estava o JFK. Não é JFK não, gente, peraí. FDR, perdão. Ainda estava o presidente Roosevelt. Ainda estava vivo ainda. Estava bem doente, na cadeira de roda, mas não era ele. Tá? O que definiram nessa conferência de Yalta? Muitas coisas.
definiram como ia ser a reconstrução após a guerra, como ia ser a questão das influências de cada país. Então, aqui, definiram, por exemplo, que o leste europeu ia ser uma região que a União Soviética tomaria conta. Aqui já foi definido. Definiram em alta o surgimento da nossa bonita ONU. Eles viram que a antiga Liga das Nações, surgida após a Primeira Guerra Mundial, não deu certo. Desculpa, não deu certo. Então eles tentam uma segunda vez, né? Que vai surgir a ONU, só que eles dão maior força dessa vez. Que a gente pode perguntar, por que a ONU, de certa forma, mas a gente pode dizer isso, deu certo e a Liga das Nações não? Porque dessa vez, os Estados Unidos estão fazendo parte. Antes não estavam juntos, agora eles estão juntos. E também a ONU, ela cria acho que é Conselho de Defesa. A ONU ela já surge tendo como prerrogativa, ela pode reunir força militar, se for preciso, e enviar para algum lugar. Coisa que a Liga das Nações não podia. O Conselho de Defesa da ONU, ele até hoje, ele tem 5 membros fixos: Estados Unidos, França, China, Rússia e Inglaterra, se não me engano. E alguns esporádicos, que eu não lembro a quantidade agora. É o Conselho de Defesa da ONU. Que se der algum problema muito sério, eles se juntam ali e mandam soldados, mandam exército. Então a ONU surge, a ideia da ONU, pelo menos, surge com a Conferência de Yalta. E ela acaba sendo uma conferência muito importante, porque ela já definiu, em larga medida, o que fazer após a Segunda Guerra. A Conferência de Yalta ocorre alguns meses antes dessa tal de Potsdam aqui. A Potsdam, que eu falei agora há pouco, ela confirma muita coisa de Yalta. Estou confirmando, tipo assim, vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Mas Potsdam, ela define uma coisa importante para a Alemanha em si. Por quê? A Alemanha, vou botar aqui a Alemanha. Isso aqui é a Alemanha, tá? Ela foi massacrada pelos soviéticos. Destruidíssima. Destruidíssima. Mas dessa vez fizeram o dever de casa. Eles entenderam, olha, a Alemanha começou uma guerra dessa vez por rancor da Primeira Guerra. Então, vamos, ao invés de punir a Alemanha, rolou punição. Rolou muito... Mas eles também ajudaram? Rolou muito julgamento dos líderes nazistas, mas rolou muito. Mas ajudaram na reconstrução da Alemanha. Stalin foi contra, mas aceitou. E no diálogo, assim, o que iam fazer? Porque a Alemanha estava ocupada pelos soviéticos. Os soviéticos, né, foram que chegaram e cortaram a cabeça da Alemanha. Mas os demais deram uma mãozinha. Então, o que definiu nessa conferência de Potsdam? Eles dividiram a Alemanha. Formou-se 2 Alemanhas. O lado oriental ficou a encargo de União Soviética reconstruída. Oi? Sim. O lado ocidental ficou Estados Unidos, Inglaterra e França. E com isso, eles queriam fazer com que a Alemanha pudesse se reerguer, um país rico, e que evitasse que se fizesse besteira de novo. Em larga medida deu certo. Até hoje, a Alemanha, ela... Pessoal, o que eles fizeram em si, assim, mandaram dinheiro,
Fizeram o quê? Mandaram dinheiro assim, diretamente, investindo em reconstrução, muita coisa. Até hoje a Alemanha, isso que deu certo. A Alemanha é um país rico hoje, né? E ela lida com muita seriedade esse negócio. O papel que ela desempenhou na Segunda Guerra Mundial é muito sério para os alemães. Nunca perguntam para um alemão sobre nazismo na Segunda Guerra. Porque eles têm vergonha. Eles têm vergonha real. Real. Eles têm vergonha. Eles levam a sério, eles estudam as coisas a sério. Os caras ficaram com tanta vergonha que proibiram até filme. E a gente aqui fazendo meme. Peraí, Gabriel, você falou o quê? Os caras levaram tão a sério a vergonha que proibiram até filme que envolvia negócio de nazismo, tipo aquele lá, Casablanca. Eles não curtem. Léo, fala. Enquanto eles estão levando isso a sério, a gente faz meme. E vamos continuar fazendo. E assim, na prática também, como Inglaterra e França estavam muito debilitadas, acabou que aqui ficou muito encargo americano mesmo. Com o tempo, até mesmo Berlim, um pouquinho mais para cá, também é dividida. Com a mesma coisa. O lado oriental de influência soviética, lado ocidental de influência americana capitalista. Isso aqui já é um capítulo para a próxima aula. Mas o que seria essa divisória? É a reconstrução ou é a tomada de... Área de influência, Léo. Área de influência. Entendeu? Uhum. Em Berlim, eu estou adiantando o negócio, né? Vai ter literalmente um muro. O muro de Berlim. De Berlim. Ele só surge nos anos 60. Ele não surge agora, não. Mas por agora, como o Gabriel falou, área de influência. Definiu que a área mais oriental, a União Soviética vai reconstruir, a área mais ocidental, os três vão reconstruir. Só ficou só os Estados Unidos por quê? Como eu falei. Na verdade, depois da guerra, os Estados Unidos acabam tendo que dar empréstimo à Itália, à Inglaterra, à França, para que esse país pudesse se reconstruir. Caraca, os Estados Unidos Foi aí que os Estados Unidos se firmou como potência mundial. Exatamente. Os Estados Unidos, assim, durante a Segunda Guerra, claro que ele se envolveu. Mas ele não foi bombardeado, não foi atacado, não aconteceu nada com ele. Ficou lá bonitinho. Só por Harbor. Então, Isso no final não tem assim tão ruim em comparação com certas coisas. Não, para eles só está tranquilo. Eles saem enriquecidos. Os Estados Unidos entram na Segunda Guerra ainda com a crise de 29. Tá? A crise de 29, blá, 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 ele ficou rodando os Estados Unidos até entrar na Segunda Guerra. Quando ele sai, eles são potência. Mais rico do mundo. Literalmente. Assim, eles vão se ferrar para não falar aqui, gente. Din. Porque durante a Segunda Guerra eles continuaram vendendo as coisas para a Europa. Eles eram um dos maiores produtores de comida, de armas, de medicação, etc. E tudo mais. E após a Segunda Guerra, com os empréstimos que ele manda, como o Gabriel falou, acaba enriquecendo mais ainda os Estados Unidos. Isso aumentou a influência dele econômica e política sobre a Europa. Exatamente. Deixa eu parar de gravar então.